Shalom, meus queridos, tudo bem? Mais uma vez nós estamos aqui dando continuidade à Parashat Terumá. Olha quanta coisa a gente tem na Parashat Terumá e falando do tabernáculo, falando do Mishkan. Nessa feita a gente vai falar do átrio, a gente já está caminhando para encerrar esse ponto, né? A gente vai falar do átrio, sua simbologia e do lugar santo e o santo dos santos. Então, começando aqui pelo átrio, ou seja, aquela parte de fora, né? Aquela parte que circunda todo o tabernáculo propriamente dito, não é verdade? O átrio, ele é descrito em Shemot, capítulo 27, verso 9 a 19, ok? E está escrito o seguinte: fará também o átrio do Mishkan, do lado do sul haverá cortinas de linho torcido, 100 côvados de comprimento, as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de cobre. Aí aqui já a base já é de cobre. Assim também para o lado norte, e a largura do átrio será de 50 côvados. A altura das cortinas será de 5 côvados de linho torcido e as suas colunas de cobre. Ok? Vamos lá. Vamos entender isso aqui, tá? Primeiro, o contexto histórico-cultural e linguístico do tabernáculo propriamente dito, ok? Do átrio, né? Melhor dizendo. O átrio do Mishkan era o espaço aberto que circundava a tenda propriamente dita. Dimensões do átrio são de 100 côvados de comprimento por 50 côvados de largura, aproximadamente. Ok? Peraí, deixa eu só ver um negócio aqui. Bom, dimensões: 100 côvados de comprimento por 50 côvados de largura, aproximadamente. 50 metros, né, por 25 metros. Estrutura: cercado por cortinas de linho, Sheshet Machzara, ou seja, linho retorcido, né? Shesh Machzara, sustentadas por colunas de cobre com bases firmes e ganchos de prata, ok? Então, os ganchos são de prata, as colunas são de cobre. Olha que interessante essa mudança de material, né? Função do átrio: era o local do altar de cobre, o Mizbeach, ha-Nechoshet, e da bacia de cobre, o Kior Nechoshet. Ali se realizavam os sacrifícios e a purificação dos sacerdotes antes de entrarem no Mishkan. Então, era ali o local tanto dos sacrifícios quanto da purificação, né, dos sacerdotes antes deles entrarem no lugar santo. O termo Hatzer em hebraico denota pátio ou espaço delimitado, como está aqui. É interessante porque a Hatzer dá a ideia de um espaço separado, um espaço específico. Então nós começamos a entender que, no final das contas, o Eterno está querendo um espaço separado, um espaço específico para que o culto ocorra, para que as coisas pertinentes ao Eterno aconteçam ali dentro, ok? Mas também sugere a ideia de uma fronteira, como eu falei, entre o profano e o sagrado. Assim, o átrio servia como uma transição de fora para dentro, do cotidiano para a santidade. Então, o átrio deixa para nós claro que Deus exige um ambiente separado para se fazer o serviço a Ele. Ou seja, o átrio demonstra que, por mais que nós devamos levar o sagrado para a nossa vida diária, existem coisas que não pertencem ao mundo, ao cotidiano e assim por diante. Existem coisas que exigem um lugar separado para que estas coisas sejam feitas. Então é a ideia justa de separação entre o sagrado e o profano, entre as coisas comuns das coisas espirituais, ok? Interpretações rabínicas. Rashi, em Shemot 27:9 diz, né, que o átrio, ainda que aberto ao céu, estava delimitado por cortinas de linho nas suas laterais. Olha que coisa fantástica. O átrio que faziam cerca, né, ali onde está
o tabernáculo, só para você ver aqui uma coisa, né? Ah, pronto. Vou abrir aqui uma imagem aqui, né, para gente rapidinho. A gente acaba aproveitando aqui o próprio Google aqui, né? Deixa eu abrir uma imagem aqui, eu já passo para vocês. Ah, aqui, muito bom. A imagem que a gente geralmente usa aqui na aula. Ah, pronto. Isso aí. Isso aí. Deixa eu chegar para cá. Pronto. Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Peraí. Olha que legal. O átrio, né? Ele é essa cerca toda aqui em volta, ó, toda aqui, daqui, aqui, aí vem aqui atrás, aí aqui, né? Então o átrio é todo esse cercado aí, toda essa cerca que delimita o espaço, né? Entre, né, Israel, né? Esse espaço aqui, deixa eu ver se eu consigo, né? Ah, né? Não ficou muito certo, não. Não tem problema, não. Pronto. Então o átrio é toda essa parte aí cercada aí, ok? De branco, né? Obviamente, linho fino, né? Retorcido, branco, e com as colunas segurando aí, os ganchos de prata segurando também cada coisa. Os ganchos, só para a gente ter uma ideia, tá? Os ganchos. Peraí. Aqui. Os ganchos estão aqui, ó. Deixa eu pegar uma seta bem grande aqui para vocês poderem ver, né? Olha aí, né? Ah, né? Então, os ganchos, eu acho que eu tenho uma seta aqui. Peraí, eu tenho uma seta aqui. Tem. Então, os ganchos aí, né? Estão aqui, ó. Olha os ganchos aqui, ó. Os ganchos estão bem aqui, ok? E o que ocorre? Esses são os ganchos, né? Ganchos de prata prendendo aí as colunas, né? Que estão aqui com suas bases de bronze, ok? Mas a ideia mais importante aqui é a importância do átrio, dessa cortina aqui, dessas cortinas que estão aqui, ok? A importância do átrio é a seguinte, né? O átrio servia para separar os curiosos, pessoas que poderiam vir sem compromisso com o ambiente do culto, pessoas que podiam ir lá só para olhar, para ver como é que era. E Deus não quer saber de gente só para olhar, só para saber como é que é, só para dizer, ah, ó que legal, né? Ah, ó que interessante, mas não tenho compromisso, não estou afim e tal. Não. Aqui dentro do lugar santo, né? Do átrio, melhor dizendo, onde acontecia o serviço, né? Aqui, né? Com a pia, o altar e etc. Era um lugar para pessoas que realmente elas estão envolvidas no serviço, estão envolvidas em alguma coisa. Tem um motivo para estar lá dentro. Não é uma coisa que eles estão sem motivo, ok? Elas têm um motivo para estar ali. Então, por isso, o átrio cercava, né? Para justamente não entrar nenhum curioso, nenhuma pessoa sem compromisso com as coisas do eterno, né, entrarem ali, ok? Então o átrio servia justamente para esse ato, né, de santidade, de separação, ok? Então, Urashi enfatiza que o átrio, ainda que aberto para o céu, ele era fechado nas laterais, ou seja, é, nós devemos estar, né, abertos para o que vem do céu, do eterno, de cima, mas para as coisas efêmeras, mundanas, né, profanas, nós precisamos estar cercados, né? Curiosidades e curiosos devem ficar de fora, ok? O Rambam, né, vai dizer para nós o seguinte: observa ele que a altura das cortinas era de 5 côvados, cerca de mais ou menos 2,5 metros, né? Significativamente menor que a altura do Mishkan. O Mishkan era de 10 metros, de 10 côvados, ou seja, 5 metros. Isso simboliza o grau de inferioridade e de santidade do átrio.
Ou seja, o átrio, ele faz uma separação, mas ele não impede o acesso. Ele permite que as pessoas tenham um certo vislumbre, um certo acesso às coisas que estão acontecendo ali dentro. Então, o átrio é como que um convite à pessoa para que ela venha, né, sacrificar ao eterno, viver algo para o eterno, ok? Então, assim é também a nossa vida. Tem algo da santidade que precisa transpor, né? Precisa ser visto para que atraia a atenção das pessoas. E isso é justamente o nosso serviço diário, né? Isso também simboliza o grau inferior de santidade do átrio em relação ao Santo dos Santos e os santos, o santo e o Santo dos Santos, né? Contudo, perdão, mesmo inferior, era nele que ocorria o serviço diário dos korbanot, ou seja, dos sacrifícios. Então é o que eu falei. Mesmo inferior em santidade, mas era ele que fazia, atiçava a curiosidade do povo, fazia com que o povo visse que Deus é perdoador, que há um perdão de Deus, né, e assim por diante. Então, olha só que interessante, né? Deus, ele sempre quer que a gente veja, que a gente vislumbre, não é? Alguma coisa, né, da sua santidade, para que nós possamos fazer o quê? Para que nós possamos nos interessar pela santidade e viver uma vida de santidade, ok? Ibn Ezra vai dizer para nós algo interessante. Ele relaciona o átrio à preparação do homem para se aproximar do sagrado. Então, o átrio é um lugar de preparação. Então, ele chama a atenção, ele prepara a pessoa para, né, um encontro com o eterno, para uma vida de santidade com Deus, né? O fato de ser um espaço amplo e aberto mostra que muitos podiam se aproximar. Ele vê como um lugar de acesso coletivo em contraste com o santo, né? O lugar santo, que era reservado apenas aos sacerdotes, e o santo dos santos, que era reservado apenas o sumo sacerdote, né? O Kohen Gadol. Já no Midrash Tanhumá, na Parashat Terumá, Midrash compara o átrio a um pátio real. Antes de adentrar no palácio, todos precisam passar por ele, né? Da mesma forma, antes de penetrar no espaço da presença divina, Israel deveria passar pelo átrio onde se ofereciam sacrifícios e que purificavam e habilitavam a pessoa à entrada na presença de Deus. Por mais que a pessoa não fosse ao santo lugar, ela tinha acesso ao santo lugar da sua vida diária, que era o quê? Era voltar à vida de serviço a Deus, porque às vezes ele está impuro, ele teve alguma situação que tocou no cadáver, ou alguma coisa aconteceu que o impurificou, na verdade. Então agora o que acontece? Ele precisa, né, se purificar, cumprir os rituais de purificação e etc. E aí era no átrio, né, que esses rituais aconteciam. Então, isso quer dizer que era no átrio, né, que a aproximação para a vida, né, com o sagrado acontecia. Então, era no átrio que a pessoa se preparava tanto para voltar a ter as suas orações respondidas, né, a ter novamente, né, o favor de Deus para sua colheita e assim por diante, na verdade, que era algo extremamente sagrado, mas também era no átrio que os sacrifícios, né, dos filhos de Israel eram aceitos para que o sacerdote também entrasse no lugar santo. Então, cada um entraria no seu ambiente. O homem comum entraria novamente à intimidade com Deus, a ter uma vida que seria atingida pelos favores de Deus, e em contrapartida, o outro lado, o sumo sacerdote e o sacerdote também teriam ali acesso, né, a partir dos sacrifícios ali feitos, eles teriam acesso à presença de Deus através do lugar santo, ok? O Zohar, né, nosso livro, né, máximo da Kabbalah, ele interpreta o átrio como símbolo do mundo da ação, o Olam Asiá, ou seja, o átrio é esse mundo físico aqui, como a gente falou lá atrás, né? É o domínio onde o homem realiza suas tarefas práticas, concretas, ou seja, é o lugar acessível onde as pessoas veem o sacrifício,
onde as pessoas veem o trabalho do Eterno, onde as pessoas veem, né, as coisas de Deus, e aí, a partir desse átrio, elas então começam a buscar a Deus. Aí elas sacrificam, né, a Deus e tal, passam pelo altar, todo esse simbolismo, né? Lavam as suas vestes, lavam, na verdade, o seu corpo, né? Que é a veste real da alma, né? A roupa real da alma é o corpo, né? Então tem o seu corpo purificado e aí podem adentrar a presença de Deus e assim por diante. Então é no átrio, ou seja, no mundo onde nós estamos, que acontece toda essa coisa para Deus, né? Essa vida para Deus, não é verdade? É aqui nesse mundo onde nós oferecemos o nosso culto, onde nós servimos a Deus, onde nós somos perdoados por Deus. Então é tudo aqui nesse mundo. O átrio representa, enfim, esse mundo físico. O Shimshon Raphael Hirsch, que é traduzimos aqui por Samson Raphael Hirsch, né? Hirsch ensina que o átrio representa a vida pública e comunitária de Israel, como a gente já falou, é o lugar da nossa, da onde nós mostramos o nosso testemunho, né? É esse o lugar, né? O Mishkan não era um templo apenas para experiências privadas, mas uma instituição nacional. O átrio, como lugar visível e coletivo, ensinava que a relação com Deus envolve também a dimensão comunitária, ou seja, as pessoas também têm que ver Deus na minha vida. E é através do átrio, quando eu sacrifico a Deus, quando eu busco a Deus, né? De alguma maneira, as pessoas veem Deus na minha vida. Então, o átrio representa isso aí, né? A aplicação espiritual e prática, né? Da questão do átrio. O átrio como espaço de preparação, né? Assim como os Kohanim não podiam entrar no Mishkan sem antes passar pelo átrio para a purificação, né? Cachorrinho tá aqui, né? Para a purificação e sacrifício, também o estudante deve compreender que toda aproximação à santidade exige o quê? Preparação. Gente, não se chega à presença de Deus despreparado. Tem um texto até que o pessoal usa muito no Novo Testamento, né? Procura apresentar Deus aprovado. Aprovado ali quer dizer o quê? Preparado, não é verdade? Pronto, não é? Assim, que está, não é? Como é que a gente diz? Capaz, né? Procura apresentar-te já capacitado. Deus está ali querendo que você chegue perto dele já com a sua capacidade, entendeu? Então, assim como os Kohanim não podiam entrar no Mishkan sem antes passar pelo átrio para purificação e sacrifício, também nós, estudantes, né, devemos compreender que toda aproximação à santidade exige separação. Espiritualmente, isso se traduz em tefilá, oração, teshuvá, arrependimento e refinamento ético, ou seja, o cumprimento dos mandamentos das mitzvot antes de buscar níveis mais elevados, ok? A delimitação do sagrado, né? As cortinas de linho ensinavam que até o espaço externo precisa de ordem, fronteira, limite, para não haver uma mistura entre o limpo e o sujo, entre o sagrado e o profano, não é verdade? Isso inspira a vida judaica a colocar limites claros no cotidiano, diferenciando o que é Kodesh, santo, do que é Hol, profano. Sem fronteiras, a santidade se dilui. Então, assim, tudo é de Deus. Tem um pessoal aí, né, que eles falam que, não, tudo de Deus. Não, Deus só quer o coração. Deus só exige a santidade, né? A santidade, mas no sentido assim, que tudo é santo, tudo é de Deus, tudo é. Não é assim. Tanto não é assim que Deus tem uma série de exigências que ele faz na Torá. E a gente precisa respeitar essas exigências. Vejo muita gente desrespeitando as exigências do divino, desrespeitando as exigências do eterno, desrespeitando a vontade do Deus Todo-Poderoso. E aí
a gente vê todo tipo, desculpa, estou colocando um negócio aqui, né? A gente vê todo tipo de, de culto profano em nome de Deus, a gente vê todo tipo de mazela, né? Em nome de Deus. E o Eterno, ele não mistura as coisas, né? Como a gente fala, né? O Eterno não mistura as coisas. Deixa eu ajeitar. É a câmera agora. Ah, agora sim. Agora ela, agora ela voltou ao normal, né? Tava Aí, agora sim. Então, o Eterno, ele não mistura as coisas. O Eterno não mistura o sagrado, o profano, ele não faz essa mistura. O Eterno, na verdade, ele faz separação. Ele separa. Ele vê o que é de baixo e o que é de cima, né? Pode ver na visão de Ezequiel, há um texto que diz que capítulo 1, né? Que da cintura de Deus ali para cima era fogo puro. Da cintura para baixo era fogo puro também, mostrando a santidade plena de Deus, mas mostrando que há uma divisória. Há uma divisória. Claro que em Deus não há essa divisória. A visão está apenas mostrando que, se possível fosse haver um divisor em Deus, da cintura para cima, fogo, santidade. Da cintura para baixo, fogo, santidade. Então Deus é santo, plenamente santo, ok? Mas que há uma divisória. E se há uma divisória, que se respeite essa divisória. Que a gente respeite esse divisor, né? Porque, ah, ah, perdão, o divisor, né, está aí para mostrar para nós que existe ambiente X e ambiente Y. Então o divisor serve para nós, né, que estamos aqui, ok? Para dividir entre o sagrado e o profano, o que é santo e o que é profano, rola, ok? Bom, o átrio como a vida comunitária. O átrio era amplo e acessível ao povo, em contraste com os espaços internos. Isso ensina que a santidade começa no coletivo, e a santidade ela não tem limites. A santidade pode atingir todos os ambientes do mundo, não é? A partir do momento que nós, obviamente, nos santifiquemos, né? Então a santidade ela não tem limites, ela é ampla, né? Como está aí em época de anistia, né? Ela é ampla, geral e irrestrita, né? O serviço a Hashem não é apenas uma experiência pessoal, mas também uma construção social. E aí eu volto à parte de cima. No lar, na sinagoga e na comunidade, nós precisamos construir a santidade, ok? Então a santidade é acessível, né? Elevar o mundo da ação. O Zohar nos lembra que o átrio, né, representa o plano das ações humanas. Cada ato cotidiano, comer, trabalhar, relacionar-se, pode tornar-se parte do serviço a Deus, desde que seja feito com a intenção pura. O estudante é convidado a transformar o seu átrio pessoal, ou seja, a sua vida prática, né, em espaço de consagração. O que a gente quis dizer aqui, quando a gente escreve isso, é o seguinte: que você deve transformar o mundo à sua volta no mundo de serviço a Deus. Porque o mundo que você vive é o átrio da presença de Deus na sua vida. É o seu Mishkan, é o seu átrio do tabernáculo. É no trabalho que você sacrifica a Deus. É no trabalho que você se purifica para Deus e faz a divisão, a separação entre o sagrado e o profano. É lá que você diz se você deve, não deve, se você pode, não pode, e as pessoas veem Deus em você e você faz a separação, a santificação, ok? O átrio do Mishkan não era um detalhe, ok? Periférico,
mas o portal de entrada à experiência da santidade. Representava este o lugar da preparação, a purificação e da dimensão comunitária do serviço divino. Era um espaço aberto ao céu, mas delimitado pela ordem da Torá. Ou seja, ele era cercado em volta, mas aberto para o céu, aberto para a presença do divino, aberto para as coisas de Deus. Nosso átrio deve ser assim também, delimitado pela palavra de Deus dá limite, a palavra de Deus nos cerca, a palavra de Deus é através da palavra de Deus que nós sabemos que o altar, né, precisamos ter um altar para perdão dos nossos pecados e precisamos da palavra de Deus como a bacia que lava para lavar os nossos pecados, lavar a nossa vida, não é? E precisamos dela para nos dar limites. A palavra de Deus é que dá limites. Então, as cortinas em volta ali estão falando justamente disso, dos limites que nós temos através da palavra de Deus, né? Então, esse detalhe periférico, mas o portal de entrada à experiência da santidade, representava o lugar da preparação, da purificação da dimensão comunitária do serviço divino. Era um espaço aberto para o céu, mas delimitado pela ordem da Torá. Assim, ao estudar o átrio, o aluno compreende, você, eu, nós, compreendemos que a vida judaica exige o quê? Preparação constante, limites claros entre o sagrado e o profano, vida comunitária dedicada a Hashem e a elevação das ações cotidianas como parte da construção de um mundo que seja em si um Mishkan para a presença do divino. Ok? Então, essa é a lição que o átrio passa para nós, ok? Agora, comparação entre o Mishkan e o Templo de Salomão, né? O Templo de Shlomo Amelech, né? Referências aqui são o Mishkan, a construção do tabernáculo, é descrito em Shemot 25, né? E capítulo 40, destacando a revelação direta de Moshe Rabbeinu no Sinai. O Templo de Salomão, a edificação do Beit HaMikdash encontra-se em Melachim Aleph, né, primeiro Reis, capítulo 6 ao capítulo 8. E Devrei Hayamim, né, segundo Crônicas, do capítulo 2 ao capítulo 7, tá? Em Shemot 25:8, far-me-ão um santuário e habitarei no meio deles. E 1 Reis 8:20, edifiquei uma casa para o nome de Hashem, o Deus de Israel. Ok? Bom, contexto histórico e linguístico, né? Mishkan, literalmente morada ou habitação, era móvel, desmontável e acompanhava o povo pelo deserto, depois em suas jornadas pela terra. Representava a presença divina em meio ao exílio e à instabilidade. Já o Beit HaMikdash, a casa de santidade, era fixa, permanente, construída em Jerusalém, no Monte Moriá, o lugar da Akedat Yitzhak, ou seja, o lugar onde Abraão sacrificou o seu filho, ia sacrificar o filho, mas não precisou, né? Ah, e a compra da eira de Araúna por Davi, segundo Samuel, capítulo de número 24, 18 a 25. Representava a consolidação espiritual e política do povo em sua terra. Assim, o Mishkan simboliza a ênfase da travessia da preparação, enquanto o templo simboliza a fase da realização, da estabilidade, da concretização. Bom, as interpretações que nós temos acerca de um e de outro é que Urashi explica que o Mishkan foi construído imediatamente após a outorga da Torá para assegurar que a presença divina, a Shekhinah, não abandonasse Israel mesmo após o pecado do bezerro de ouro. Mishkan, então, era um ato de reparação, perdão. O Rambam, né, diz que o Mishkan, né, como continuação da revelação do Sinai, cortar esse negócio aqui, pronto, tô incomodando. A voz divina se revelou sobre a montanha, no Sinai. Essa revelação foi miniaturizada e tornada contínua no Mishkan. Então, ele é a continuação do Monte Sinai, habitando sobre a arca. Já o templo de Shlomo representava a expansão plena dessa revelação, né? O centro espiritual de todo o povo, ok? No Talmud Bavli, Megillat 29a, página, né? O Talmud ensina que enquanto Mishkan estava de pé, Jerusalém não era escolhida.
E quando Jerusalém foi escolhida, tá? As outras localidades não foram mais escolhidas. Isso mostra que o Mishkan tinha o caráter transitório, que ia para um lado e para o outro, ao passo que o Beit HaMikdash representava a escolha eterna de um lugar específico para a manifestação da Shekhinah, da presença divina, ok? No Midrash Tanhumá, na Assô 11, né? O Midrash compara o Mishkan a uma noiva viajante que acompanha o seu amado onde quer que ele vá. O templo, por outro lado, é comparado à casa fixa do casal, onde a união é consolidada em estabilidade e permanência. Olha que legal, né? Então, o tabernáculo é como uma noiva. Noiva aqui é uma esposa jovem, tá? Viajante que acompanha o seu esposo para todo lado. Já o templo já é a casa do casal, já consolidou, né? Já está fixa, né? O Zohar, em Vayachel 195a, diz o seguinte: o Zohar vê o Mishkan como reflexo do Olam Hamidbar, né? O mundo do deserto, onde a fé se exercita em condições de despojamento e dependência absoluta de Hashem. Por isso que no deserto aconteceram milagres, aconteceram coisas extraordinárias, porque é a nossa dependência total e completa de Deus, né? Já o templo simboliza o Olam Malchut, né? O mundo da prosperidade, né? A Olam Malchut, perdão, o mundo da realeza, no qual a luz divina desce para habitar o mundo pleno em meio à prosperidade e à estrutura nacional, ok? Ravi Hirsch, por sua vez, ensina que o Mishkan era essencialmente educacional, formava um povo recém-libertado, né, ainda nômade, para entender que a verdadeira segurança não estava em muros ou reis, mas na presença divina. Já o templo era a aplicação nacional desse ensino, quando Israel já possuía território, monarquia, estabilidade política. Então, cada um representa um detalhe, né? Aplicação espiritual e prática disso aqui. O Mishkan como jornada pessoal, né? Cada judeu deve reconhecer que mesmo em momentos de instabilidade, deserto, né, exílio, crise, a Shekinah pode habitar conosco, pode habitar com ele. A vida não precisa estar perfeita para ser um lugar de encontro com Deus. Então, a vida não precisa estar tudo indo às mil maravilhas para você se encontrar com o eterno, para você estar com o eterno, para você glorificar o eterno, ok? Porque é no deserto que nós nos encontramos com Deus e é no deserto que o nosso Mishkan, que a nossa tenda, né, que a tenda da presença divina, né, está conosco, está presente, né? Então é no deserto. Depois do deserto, você vê que a tenda já vai ficando de lado, né, e vai entrar agora o templo, né, de Shlomo Amelech, ok? Continuando aqui, o templo como estabilidade espiritual. Assim como Israel construiu, né, o Beit HaMikdash, quando alcançou estabilidade, também o indivíduo deve aspirar a consolidar sua vida, né, espiritual. Ou seja, assim como Israel chegou a um ponto, né, um patamar de estabilidade espiritual, assim também nós precisamos buscar e encontrar estabilidade espiritual para a nossa vida, né? Buscando a Deus em oração e na Torá, lendo a Torá, compreendendo a palavra de Deus, para aplicar a palavra de Deus na nossa vida e termos estabilidade espiritual. Edificando uma casa para Deus dentro de si, que é o necessário, com firmeza e continuidade. Assim a gente vai ter isso aí. A dualidade da vida judaica. O Mishkan e o templo não se contradizem, mas se complementam. O Mishkan ensina, né, que a fidelidade em tempos de transitoriedade. O templo ensina a responsabilidade em tempos de estabilidade. Então, ao passo que o Mishkan ensina fidelidade em tempos de transitoriedade, ou seja, de viagem para lá e para cá, o templo ensina a responsabilidade em tempos de estabilidade, porque às vezes a gente está abençoado, está tudo bem, está tudo estável, a gente começa a deixar Deus de lado, né?
gente começa a ser infiel, ser irresponsável, né? À presença de Deus e às coisas de Deus. Já aqui ele mostra que o templo ensina para nós responsabilidade, termos responsabilidade, termos fidelidade com as coisas de Deus. Da mesma forma, nós, né, o estudante, eu e você, ok? Devemos servir a Deus, a Hashem, tanto na fragilidade quanto na abundância, ok? Tanto quando nós não tivermos nada, quanto quando nós tivermos um pouco, alguma coisa também. Somos orientados a buscar a Deus, viver para Deus, servir a Deus, ok? Síntese entre moralidade e permanência. A vida moderna frequentemente oscila entre momentos de mudança e momentos de fixação. O Mishkan inspira, né, a manter a fé durante as mudanças. Então, o tabernáculo inspira que nós devemos manter a fé. Como é que devia ser para essas pessoas desmontar e montar o tabernáculo toda vez que tinha que sair de um lugar e ir para outro, eles iam lá, montavam e desmontavam o tabernáculo. Ele não ia pronto, ele não ia montado, né? Ele era montado e desmontado. Então isso fala o quê? Isso fala frequentemente a nossa vida moderna oscila entre momentos de mudança e momentos de fixação, mas o Mishkan inspira-nos a manter a fé durante as mudanças. O templo a consagrar a estabilidade a Hashem, ou seja, o templo nos ensina que nós devemos consagrar, né, a nossa bênção, a nossa vida de estabilidade, a nossa prosperidade a Deus. E o Mishkan ensina-nos a sermos fiéis na transitoriedade, sermos fiéis nas mudanças, ok? Concluindo, o Mishkan e o Templo de Shlomo Amelech representam duas etapas complementares da história e da espiritualidade judaica, ou seja, tanto o tabernáculo quanto o templo representam os dois momentos da nossa vida. O primeiro momento, o momento onde nós estamos caminhando em mudança de um lado para outro, de um lugar de visitação a outro lugar de visitação, até chegarmos na terra prometida, no lugar da nossa bênção. Já o templo fala da nossa permanência, plenitude nacional, centralidade espiritual em Jerusalém. Ambos, porém, compartilham a mesma essência: criar um espaço para a presença divina habitar entre os homens. Assim, o aluno, você e eu, devemos compreender que a vida espiritual exige tanto a capacidade de ser um Mishkan portátil, ou seja, um tabernáculo portátil, que leva a santidade onde for, quanto esforço de edificar um Beit HaMikdash interior, sólido e duradouro, que consegue toda a sua existência, que consagre, melhor dizendo, toda a sua existência ao serviço divino. Amém? Bom, eu termino aqui. Na próxima lição, nós vamos falar sobre a arca sagrada e todos os mistérios que envolvem a esse utensílio tão maravilhoso, tá bom? Tudo de bom, até lá!